Lucas, é o capítulo... Lucas, o capítulo de número 22, a partir do versículo 39, né? Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus aqui no Getsemane, ele veio orar, né, no percurso que iria se seguir em direção à sua prisão e à sua morte. E ele tinha uma agonia profunda enquanto orava intensamente. Ele afastou-se um pouco dos discípulos para fazer essa oração. E a Bíblia diz que o seu suor transformava-se em grandes gotas de sangue. É interessante esse episódio porque nós sabemos que Jesus lá na cruz, ele tinha sobre si os nossos pecados, ele levava sobre si os nossos pecados. E essa foi a razão de ele, enquanto homem, ter ali tido a distância de seu Pai. Porque Deus, o Pai, não poderia dele estar próximo enquanto os nossos pecados estavam sobre eles, e como da mesma forma Deus não pode se relacionar conosco sem que o problema do nosso pecado pela cruz de Cristo tenha sido resolvido. E ele disse, né, Deus meu, por que me desamparaste? Isso lá na cruz, citando o Salmo de número 22, que diz isso. Porém, foi já aqui que os nossos pecados estavam sobre ele. Daí a sua angústia. É como se aqui no lugar da prensa, né, lugar do aperto, aqui fosse o lugar que ele realmente recebeu os nossos pecados sobre si. E sua angústia com isso chegou ao grau máximo. Nós temos razões para acreditar que o Espírito Santo que desceu sobre ele lá no dia de seu batismo não estava mais sobre ele nesse momento, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E o Espírito Santo não poderia estar nele enquanto os nossos pecados estavam com ele. E ele sentiu aqui a ausência do Pai. Se vocês observarem na leitura, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Era como se o próprio Deus Pai não pudesse vir confortá-lo. E nem o Espírito Santo, né, que não estava mais nele. Então um anjo é que foi enviado para fortalecê-lo para este momento. E tem uma oração de Jesus aqui que recebe mais de uma interpretação. Eu vou dar as duas, vou mostrar qual é a minha preferência. Diz aqui que ele falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Uma interpretação diz que nesse momento Jesus estava falando da cruz, para que o Pai afastasse dele o cálice, ou aquela agonia que estava começando ali a intensificar-se, porém que o preservar, porém estava disposto, se Deus quisesse outra coisa, a submeter à vontade de Deus. Uma questão que alguns colocam é a seguinte: por que Jesus iria estar em dúvida sobre sua missão, se ao tempo todo ele dizia que veio para morrer? Ele veio para dar a sua vida por nós, né? Ele repreendeu até Pedro, quando Pedro disse que ele não fosse para a cruz, dizendo: para trás de mim, Satanás. A interpretação daqueles que acham que Jesus aqui estava falando sobre a cruz é que, em razão do Espírito Santo ter saído dele, ele ficou confuso quanto à sua missão, mas não confuso quanto à determinação de fazer a vontade de Deus, seja ela lá qual fosse. Uma coisa semelhante nós encontramos em João Batista. João Batista, ele
afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele reconheceu Jesus lá no Jordão: eu que deveria ir a ti, tu vens a mim. Mas quando ele estava na prisão, ele mandou mensageiros a Jesus para perguntar se Jesus era realmente o Messias ou se deveriam eles esperar outro. Por que João Batista ficou aparentemente em dúvida? Porque no Velho Testamento o profeta não tinha o Espírito Santo de forma permanente, mas só enquanto executava a sua missão. Quando João Batista foi preso, de lá ele não saiu mais para pregar, ele foi direto para a decapitação. Então ele tinha terminado a missão dele como profeta. E o Espírito Santo saíra dele. E ele também teve uma experiência de ficar confuso, porque era o Espírito Santo que dava a ele aquela convicção acerca de Jesus. E aí ele pediu essa confirmação e Jesus mandou uma resposta para João. Ele diz: vai e diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem e tal, os enfermos são curados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eu, porém, não aceito essa interpretação, acho que ela não é a melhor. Eu acredito que Jesus aqui não estava nem um pouco confuso quanto ao que ele viera fazer, que era morrer na cruz. Ele estava certo de que era isso e não estava nem disposto em qualquer sentido de colocar isso em dúvida. Mas eu acredito o seguinte: Jesus aqui, quando orava com profunda agonia, ele começou a suar sangue. O que é que aconteceria se isso tivesse continuado? Ele suando sangue, suando sangue, suando sangue, ele teria morrido, né? Ele teria morrido, perdendo muito sangue. Inclusive ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, ele disse: eu estou tão angustiado a ponto de já estar morrendo. Era isso que ele queria dizer. Então eu acredito que o Espírito Santo saiu e Jesus aqui ficou confuso, não sobre sua morte na cruz, mas Jesus ficou com medo de que sua morte fosse precoce, de que ele morresse lá, naquele momento, e não chegasse até a cruz. Se ele morresse lá naquele momento, o que é que aconteceria? Ele não poderia cumprir aquilo que veio fazer lá na cruz do Calvário. Então ele está dizendo a Deus para afastar dele o cálice de morrer naquele momento, naquele instante, mas que de qualquer maneira se cumprisse a vontade de Deus, né? Então é uma oração ainda querendo a missão dele, desejando a missão dele. E eu acredito que se ele não tivesse orado assim, realmente ele teria morrido ali. Ele teria sangrado até a morte. Tanto que foi dito aqui que teve um anjo que o confortou. Então Deus precisou criar condições para que ele sobrevivesse àquele momento e pudesse chegar à cruz. Agora alguém diz: pastor, essa é a sua opinião, mas a Bíblia diz isso? Diz. Lá na carta aos Hebreus. Lá na carta aos Hebreus diz que ele foi ouvido nessa oração. Se fosse a outra interpretação de que ele estava dizendo: Senhor, afaste-me esse cálice que é a cruz, mas faça a tua vontade, então o Pai não teria ouvido. Mas a Bíblia diz que o Pai o ouviu, então ele estava pedindo era para não morrer naquele momento e sobreviver para ir à cruz. Diz assim, lá em Hebreus, no capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim, Hebreus 5, 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, que é Deus, foi ouvido quanto ao que temia, ou seja, ele temia morrer precocemente. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus, na verdade, estava com a missão dele o tempo todo fixa em sua mente, e ele orou com lágrimas, e ele foi atendido naquilo que temia. Ele foi fortalecido para continuar a sua jornada até a cruz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por Jesus ter vindo ao mundo com essa resolução tão profunda de nos dar a sua vida, Senhor. Nós te louvamos por ele no Getsemane ter clamado, Senhor, por nós, na verdade. Clamado para que pudesse a sua vida ser mantida, para que ele pudesse chegar à cruz a nosso favor. Nós te louvamos porque aquela oração, acima de tudo, foi por nós, foi no nosso interesse, foi uma expressão de amor por cada um de nós. Te agradecemos por Jesus ter feito isso, pelo seu amor
tão profundo, como disse aos seus discípulos, que havendo-os amado, os amou até o fim, e que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Nós te agradecemos por tão grande e imenso amor, em nome de Jesus. Amém.